tema de hoje é derrubando os altares. E assim, esse texto ficou muito na minha cabeça lá de quando Samuel declara essa palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, uma palavra muito forte, que significa pedra de ajuda, porque nós sabemos que o Senhor, Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso socorro, Ele é Deus presente em todos os tempos. Mas você repara, vai no contexto desse texto que nós falamos aqui, que o profeta Samuel menciona estas palavras. Ele convoca o povo nos versículos anteriores a abandonarem, a todos os deuses que existiam no meio deles. E você pode ler depois isso em casa lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 4 em diante. Você vai ver isso, Samuel convocando, e o povo temia, e Samuel continue clamando ao Senhor, continue clamando, e ele declara, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que isso não seja uma declaração religiosa, mas que seja verdadeira em nossos lábios, na igreja do Senhor, porque o Senhor, Ele é a nossa ajuda, Ele é a pedra de ajuda para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar, meus amados, sobre idolatria, derrubando os altares. Hoje também é o culto de missões, Nós não temos aqui um vídeo hoje, mas nós sabemos que o projeto Naamã fez um lindo trabalho no dia 24, e eles, enquanto muitos estavam mais preocupados em comprar presentes e coisas assim, os irmãos lá estavam de uma forma muito linda, pregando a palavra, levando alimento aos pobres, como fala lá, Jesus mesmo fala, quando tive fome me deste de comer. Eu acho que para mim esse deve ser o nosso motivo de celebração, motivo de nós obedecermos ao Senhor, o que Ele mandou que nós fizéssemos. E parabéns à Igreja Congregacional de Varlobo e de Ramos por esse lindo trabalho onde as vidas estão sendo alcançadas, pregando o nome do Senhor, para que aquelas vidas possam ser transformadas. Muito obrigado por esse trabalho, o projeto Naamã, o pastor Marcelo, lá da Igreja de Varlobo. Eu sei que a Igreja de Ramos também está aliada com esta obra. E obrigado a vocês por isso, por tudo que vocês estão fazendo. E nós, assim, graças a Deus, podemos compartilhar um pouco com a semente que nós estamos também plantando nesta obra. E hoje, como é dia de missões, eu animo os irmãos para que continuem ofertando para missões também, porque a obra tem sido feita, e os irmãos estão se colocando lá na brecha para pregar a palavra de Deus. Hoje, como eu falei, meus amados, o tema é derrubando os altares. Não tem nenhuma coisa nova aqui, nós já cansamos de falar sobre isso, mas o Senhor colocou no meu coração para a gente estar falando de novo e trazendo alguns textos assim muito fortes, mesmo que nos alerta contra toda a prática de idolatria ainda no nosso meio, ainda no século 21. Nós vemos muita idolatria, até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Nós continuamos a observar isso, como o profeta Samuel orientou para que abandonassem toda a prática, que nós possamos abandonar toda a prática de idolatria no nosso meio. A idolatria, a tradução, a definição é adoração ou culto que se oferece a um ídolo. E às vezes festas, elas têm o caráter de idolatria, de adoração. As festas também marcavam muito as celebrações a cultos de deuses naquela época. E não está muito diferente de muitas celebrações que nós temos hoje. E nós vamos falar um pouco, bem pouquinho sobre esses pontos. E também a gente sabe que a idolatria é amor e admiração exagerado a uma pessoa ou coisas. Então, tudo que toma o lugar de Deus na sua vida e em minha vida, ele pode vir a ser
pode não, é idolatria e deve ser derrubado todos os altares que estão nos nossos corações. A Bíblia é muito direta, muito clara nisso, contra a idolatria. Nós podemos ver vários textos sobre idolatria no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento sendo pregado contra a idolatria. É um mal que sempre vem atrás de nós, porque a obra da carne, a nossa carne, ela vai querer se apegar a alguma coisa visível que a gente possa tocar facilmente, alguma coisa palpável. Então isso é a tendência carnal, né? E a carne pende para o pecado mesmo, e o preço do pecado é a morte. A Bíblia mostra no Antigo Testamento e no Novo também adoração a ídolos, e tem muitos textos. Se você quiser ler depois em casa, estudar em casa, você pode ler Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5, Isaías 41, versículo 29. Eu vou citar alguns, mas não são muitos textos. Isaías 44, 10, Isaías 45, 20, Ezequiel capítulo 8, versículo 9 até o 14, Jeremias capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 16. Inclusive, nós vamos citar esses dois versículos, pelo menos uma parte dele. Salmo 115, versículo 1 até o versículo 8, Gálatas capítulo 5, versículo 19, que fala exatamente das obras da carne, Atos capítulo 19, versículo 26 e o versículo 28. Esses textos nós não vamos ler aqui, a grande maioria, mas nós vamos pegar alguns textos aqui e trazer para vocês. Nós vemos também a idolatria, não só a ídolos, mas a pessoas. Nós vemos lá em Atos capítulo 14, versículo 8 até o versículo 15. Vemos a idolatria também a coisas, o amor demasiado ao dinheiro, às coisas desse mundo, que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Isso é uma parte, e você pode, sabe que existem muitos outros textos. Para você ter uma ideia, só no hinduísmo existem mais de 330 milhões de deuses. Facilmente, se nós não nos apegarmos a Deus e não vigiarmos, nós vamos tender para uma idolatria facilmente. Hoje nós sabemos muitas formas de idolatria que acontecem no nosso meio e nós devemos repreender isso. Quando nós vamos para a palavra de Deus, desde o princípio lá em Gênesis capítulo 10, capítulo 11, na construção, na rebelião de Nimrod ali contra Deus, contra a ordem de Deus, a construção de Babel, que significa Babilônia, Aí Apocalipse vai falar o que é Babilônia, a mãe de todas as religiões, a meretriz, a prostituta que veio para destruir, para tirar, para tentar desviar o projeto de Deus aqui na terra de restauração. E você pode ler depois lá no capítulo 11, quando Deus confunde as línguas ali, aí realmente os povos se espalham, e você vai ver que eles levam essas práticas, a maldade dentro deles mesmo, e as religiões começam. Eu não preciso nem falar, existem muitos vídeos, existem muitos documentos sobre deuses pagãos. Talvez você já tenha escutado, Nimrod várias vezes. A própria Bíblia menciona sobre isso, o fundador de Babilônia, mãe de todas as religiões, como Tammuz sendo a reencarnação de Nimrod, o Deus Sol, que casa com a sua mãe. Talvez você já esteja cansado de escutar tantas vezes essas histórias. Samiramis, que é aquela deusa antiga, que era sacerdotisa da Babilônia. Existem documentos que comprovam isso. Ela também é dita como a rainha do céu, e muitas outras semelhanças e muitos outros detalhes, mas nós não vamos focar nisso, porque nós vamos usar a palavra de Deus. Aí você pode encontrar em documentos históricos, e a Bíblia inclusive menciona alguns desses deuses que eu vou citar aqui hoje. Agora, deuses adorados pelos babilônios, pelos persas, egípcios, gregos e romanos, Aí tem Astarote e Baal na Fenícia. Inclusive, aqui nós vamos ver aqui já exatamente no texto de 1 Samuel, capítulo 7, citando Balaíns e Astarotes, deuses
desses povos que estavam próximo ali do povo de Deus, para tentar contaminar Ista ou Ina na Síria, Ísis ou Osíris no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido em Roma. Isso foi o princípio ali, né? Esses são deuses que são, ninguém pode negar a existência, são falsos deuses, não são deuses de verdade, mas o Satanás tentava levar o povo de Deus a se contaminar, e Deus sempre alertou contra todo tipo de idolatria. Todas as vezes, né, que o diabo tentava, Deus sempre usava os profetas para alertar contra estas práticas pecaminosas. Olha, para começar lá em Êxodo 20, Deus já fala para Moisés, quando Moisés já estava recebendo ali os 10 mandamentos, em Êxodo 20, texto muito conhecido, 20, versículo 3 e versículo 4 e 5, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não precisa nem colocar isso agora, o versículo é Deuteronômio 12, 28, que eu queria que você colocasse, que esse texto para mim muito, muito forte. Mas, voltando aqui, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Nós servemos a um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, meus amados, nós queremos proclamar Ebenezer, mas primeiramente nós devemos abandonar ou tirar qualquer prática, qualquer semelhança, qualquer imitação, qualquer ação que tenha levado a gente para a idolatria. Nós precisamos, para proclamar como o profeta Samuel proclamou Ebenezer, para que não seja somente pelos lábios, mas os nossos corações estejam cheios de idolatria, cheios de pecado. Nós devemos abandonar todas as práticas pecaminosas. Essa é a mudança de atitude que a igreja, o que nós precisamos tomar diante do Senhor. Abandonar todas essas práticas que têm contaminado a igreja moderna, a igreja que você vai ver aí, que nós vamos falar alguns textos. Põe aí Deuteronômio capítulo 12, quando Moisés está passando as instruções para o povo de Deus. Olha, esse texto aqui para mim é muito forte. Deixa eu ver se está igualzinho a versão. Versículo 28, capítulo 12, versículo 28. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda. Olha só, para que bem te suceda a ti e a teus filhos. Olha a ordem: guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno. Nós somos chamados para obedecer a palavra de Deus. Depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus eliminar, e Moisés está passando as instruções, porque eles vão conquistar a terra, né? E olha a recomendação que Moisés vai falar para o povo, e que serve para as nossas vidas também. Ele fala assim, quando o Senhor teu Deus eliminar diante de ti as nações para as quais vais a possuí-las e as desapossares e habitares na sua terra. Olha só essa parte que fala no versículo 30. Guarda-te e não te enlaces com imitá-las. Olha a orientação dele, guarda-te de você não copiar qualquer prática desses deuses pagãos. Não traga para o vosso meio essas práticas. Não copie nada. O que eles fizeram foi abominação diante de Deus. A ordem era para não copiar nenhuma prática. A palavra de Deus, o Senhor não precisa de ajuda para fazer a obra. Nós não precisamos de trazer
coisas do paganismo para o nosso meio, para poder atrair pessoas. Era essa a ordem que Moisés deu para o povo, para não copiar, para não imitar nenhuma prática dos deuses pagãos. Está na palavra de Deus, você pode marcar aí, ó, guarda-te e não te enlaces com imitá-las, com cópias, com coisas semelhantes, com coisas parecidas de outros deuses. O Senhor não precisa disso para fazer a obra dele. Após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Então a ordem é para não fazer. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Era essa a prática que aqueles povos queimavam até seus filhos, coisas abomináveis para afrontar ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, para tentar contaminar o povo. E meus amados, pastor, essa mensagem aí era para o povo de Israel. Nós somos o povo de Deus. Olha o que fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu não sei você, mas eu, a igreja do Senhor, a igreja genuína, aqueles que nasceram de novo. Olha aqui que nós somos, né? Nós somos pelo Senhor resgatados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Nós somos povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nós não precisamos de nenhuma outra prática pecaminosa. Nós não precisamos de nenhum outro ídolo, porque o Senhor, Ele preenche nossas vidas. Ele é tudo em nossas vidas. Nós não precisamos, e nós vemos a palavra, orientando sempre orientando contra a idolatria, meus amados. E ele, continuando no mesmo capítulo de Deuteronômio 12, versículo 32, ele fala assim: olha, tudo o que eu te ordeno observarás, não lhe acrescentará e nem diminuirás. Nós não precisamos acrescentar nada na palavra de Deus, nós não precisamos acrescentar nada no projeto que Deus fez, porque o projeto de Deus é perfeito, meus amados. E nós vemos Moisés passa essa instrução, mas a gente o povo teimava com a idolatria. Você vai ver Josué alertando da mesma forma que Moisés, na sua liderança, agora Josué, na sua liderança, orientando o povo a também abandonar as práticas pecaminosas. Olha o alerta do profeta, do servo de Deus Josué, do líder que conduzia aquele povo, lá em Josué capítulo 24, versículo 14 a versículo 16, ele fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, com retidão, exatamente como Moisés falou ali. Deitai fora os deuses, porque talvez ele tivesse tomado conhecimento ou soubesse de práticas de deuses daqueles povos que estavam ali no meio deles. Olha aí Josué orientando: deitai fora, jogar fora todas essas práticas, todo o amuleto, todos esses deuses que estão escondidos aí nas vossas tendas.
Deitai fora os seus deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor somente. Ele orienta isso. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está falando, olha, nós não precisamos de outros deuses. Esses deuses, eles provocam a ira de Deus. Nós não precisamos de copiar ou de imitar nenhuma prática. Abandonem, joguem isso fora. Isso só serve para provocar o nosso Deus. E Josué faz aquele texto que nós devemos fazer da mesma forma como igreja, que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos os outros deuses. Olha as palavras que aquele povo ali estava fazendo diante de Josué. Longe de nós abandonarmos, longe de nós. Você não vai muito longe nos capítulos, no livro seguinte lá de Juízes, porque Josué já estava ali no final da sua carreira. Em Juízes capítulo 2, versículo 10, 12, você vai ver já o resultado. Será que eles cumpriram? Muitas das vezes nós, diante das pessoas, não vamos nos contaminar com outras práticas, nós não precisamos de nada, o Senhor é Deus, até cantamos, o Senhor é Deus, o Senhor reina na minha vida, o Senhor, Ele é Senhor da minha vida. Mas na verdade, em nossas casas, em nossas vidas, as práticas são outras. Servimos e continuamos apegados a outras práticas de idolatria, ou nos contaminamos ou aceitamos outros deuses. Olha o que acontece em Juízes capítulo 2, versículo 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida dos seus pais, e depois dela se levantou. Está falando da geração ali, olha, que Josué orientou, Moisés alertou, Josué orientou o povo. Da mesma forma, aquela geração ali morreu. Olha o que acontece: se levantou uma nova geração que não conhecia ao Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Levantou-se uma geração, meus amados, que ignorou a palavra de Deus, que provavelmente aqueles homens dentro das suas casas, dentro lá das reuniões que eles faziam com Josué, ou diante das pessoas, de longe de nós abandonarmos o Senhor, mas as práticas dentro de casa eram outras, não se anunciava, não se pregava o Senhor dentro das suas casas, não se vivia o Senhor, as práticas eram outras. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalins, deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram a outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Meus amados, essa era a condição de Israel. Satanás sempre trazendo, colocando idolatria no meio deles. E você, como eu já citei aqui, nós já lemos até uma parte dele lá, Samuel também, a batalha não continuou. A gente sabe que a idolatria foi sempre combatida, o Senhor sempre alertando, usando profetas, homens de Deus, para alertar contra toda a prática de idolatria, assim como Samuel. Olha um rei, orando a Deus, eu pedi: Senhor, me mostra um rei que é assim, começou bem pra caramba na bênção, e depois foi lá e 1 Reis capítulo 11, bota aí, capítulo 11, versículo 1 ao 9, é um rei muito conhecido, meus amados, e esse texto, ele é muito forte, porque nós estamos falando nada mais, nada menos de Salomão.
Salomão é um cara que foi assim super usado por Deus, super abençoado por Deus. Você colocou ali Juízes 2:13? Eu não citei esse texto não, citei, está falando ali também das práticas, bota lá. Juízes 2:13, que vocês colocaram ali, acho que por um acaso. Foi Juízes 2:13? 2:10, apareceu ali práticas aos deuses. 11, 12, Balaíns 12, versículo 13, vai lá. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Ashtarote. Tá bom, isso aí. Serviram aos mesmos deuses que Samuel vai lá repreender para que o povo abandone, e eles foram contaminados pelos mesmos deuses. Você pode ler depois lá na sua Bíblia mesmo, 1 Samuel capítulo 7, versículo 4. Você pode ler em casa, 1 Samuel 7:4. Antes daquela palavra que ele pronunciou, né? Ele manda o povo abandonar esses deuses, essas práticas. Ele proclama ali, né? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, porque o Senhor vai, pela misericórdia dele, vai livrar o povo de Israel dos filisteus, dos ataques dos filisteus. Pela misericórdia dele, o povo que ali se arrepende, liderado pelo Samuel a um arrependimento. Então toda a palavra que saia dos nossos lábios tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Nós não podemos falar por hipocrisia, não só com os lábios, mas o coração está longe. Jesus alertou muito contra isso, todo tipo de religiosidade, todo tipo de hipocrisia. Elas foram combatidas pelo Senhor quando esteve aqui entre nós, né, no seu ministério terreno. E ele vai falar assim em 1 Samuel capítulo 11, versículo 1-9. Esse texto para mim é muito forte, né, porque nós estamos falando de Salomão, foi um grande rei, né, um grande rei. Começou assim com a sua obra linda, né, aquele homem que igual a ele ninguém foi sábio, né, aquele homem que faz aquela oração linda diante do Senhor. Mas, meus amados, olha o que acontece quando a gente não vigia. 1 Samuel capítulo 11, versículo 1. Estou esperando vocês. Coloca aí. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Ora, deixa eu ler aqui. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Deus havia orientado para não se contaminar com outros povos, para não os homens judeus casarem com mulheres de outros povos, para que os deuses, para que não fossem contaminados, para que não copiassem, né, aqueles deuses. Isso serve até para a gente, perdão, isso serve até para a gente do jugo desigual, quando Paulo orienta para não casarmos com pessoas que não professem a mesma fé que nós, para que você não seja contaminado com outros deuses da mesma forma. É isso que Paulo fala, e essa é uma ordem. A igreja, nós temos também essa ordem do Senhor, para não nos contaminarmos, para casarmos com pessoas da mesma fé, porque possivelmente, da mesma forma que Salomão se contaminou, possivelmente você vai se contaminar também com práticas de deuses pagãos, porque não é o teu mesmo Deus. Aí vai falando assim: mulheres das nações que havia o Senhor dito, versículo 2, aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 70 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram
o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu, de novo, olha aí agora, no versículo 5. Salomão seguiu a Astarote, de novo, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Camus, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Rei Salomão se contaminou servindo a outros deuses. Olha, aí diz que o Senhor se indignou no versículo seguinte, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Imagina, gente, um homem de Deus. Por isso a carne ela tende para o pecado. A igreja, se não vigiar, ela cai na idolatria, ela cai em práticas pecaminosas. E tem mais reis, olha, o rei Manassés, que foi um dos piores reis. Esse camarada fez, você pode ler depois em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 9, ele levou o povo de Judá a pecar, né, e fizeram pior do que as nações. O camarada ainda conseguiu fazer, ele copiou, ele trouxe as práticas dos deuses, ele ainda fez pior do que o próprio povo que fazia com as suas práticas. Ele fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Tudo para provocar a ira do Senhor. Aquele homem se rebelou. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito, né, os seus pais, né? Porque Amon sacrificou. Depois, os filhos dele, além dele, os filhos deles também fizeram o mal diante do Senhor, né? No capítulo 33, versículo 22, e fez o que era mal ao Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Da mesma forma que o pai pecou, o filho vai lá e também cai nas práticas abomináveis. Meus amados, eu quero ler para vocês esses 2 textos. Para mim, eles mostram, né, o quanto o povo gostava e não queria abandonar a essas práticas. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 até o 18. Bota aí, brother, esse texto é para todo mundo marcar, é para todo mundo ler aí na sua casa, para que nós possamos realmente proclamar Ebenezer, meu amado, mas abandonando todas as práticas no nosso meio. Ezequiel, primeiramente vamos ler Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Talvez você nem goste muito dessa mensagem, mas é a verdade. Nós precisamos alertar, a igreja precisa alertar contra esse mal. Olha só, versículo 14: levantou-se, levou-me, o Senhor está falando com o profeta aqui, Ezequiel, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Tamuz, na história, é a reencarnação do Deus Sol, né, que seria Nimrod. Existem histórias. E disse-me: vê isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Olha, tá mostrando, eu vou mostrar para vocês coisas piores ainda que esse povo está fazendo. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de
costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Esses homens adoravam o sol, ao Deus Sol, que vocês já estão cansados de saber dessas histórias, e muitos ignoram. Então me disse: vê, filho do homem, acaso é isto coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis-nos a chegar o ramo do seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei, por causa de práticas abomináveis. No meio deles, eles afrontavam, traziam lá dentro do local, onde era o local que Deus habitava, o local que Deus havia escolhido para colocar o nome dele, o local que Deus se manifestava para aquele povo. E eles traziam essas práticas, abominações no meio deles, para provocar a ira do Senhor. A verdade é que Deus não habita mais em prédios, mas as nossas... Satanás, ele pode trazer idolatrias para as nossas casas, para as nossas vidas, da mesma forma que ele usava esses homens para provocar a ira com essas práticas, com esses deuses pagãos no meio deles. Hoje nós podemos trazer também para as nossas vidas, porque nós somos o local da habitação de Deus. Quando nós colocamos outras práticas em nossas vidas, nós estamos fazendo exatamente como esse povo fazia. Olha aí, bota para Jeremias capítulo 44, versículo 14. Esse texto para mim, ele é muito forte mesmo. Jeremias. Aqui nós vemos Ezequiel, adoração ao Deus Sol. Agora nós vamos ver, olha, eu estou falando da Bíblia. Eu fiz questão nem de buscar em história de deuses pagãos, porque são falsos deuses. Mas a Bíblia relata para não se apegar a essas práticas, e nós estamos mostrando na palavra de Deus essas práticas que provocavam a ira de Deus. Olha, 44, versículo 14 e 19. Depois você pode ler todo ele em casa, muito forte. Diz assim: de maneira que os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão, serão senão alguns fugitivos. Então responderam a Jeremias. Jeremias está orientando a eles ali contra essas práticas. Você sabe que Jeremias é o profeta chorão, é o profeta que ia lá, alertava o povo, e o povo não dava ouvidos ao profeta Jeremias. Olha o que eles respondem para o profeta Jeremias. A gente escuta muito isso hoje. Não está muito diferente das palavras que esses homens falavam para Jeremias. Não está muito diferente hoje que acontece nos nossos meios, não. Tem muita gente falando a mesma coisa que esses homens falavam para o profeta Jeremias. Presta bem atenção o que eles falavam. Então responderam a Jeremias: todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão que estava ali, o povo estava representado, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Muitas pessoas desprezam a palavra de Deus e trazem práticas. Olha só, antes certamente. Olha, profeta, você pode falar o que você quiser. Nós não vamos dar ouvido às suas palavras. Nós vamos continuar com as nossas práticas. Era exatamente isso que eles estavam falando para o profeta Samuel, para o profeta Jeremias.
antes certamente a toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes. Em outras palavras, o profeta, todo mundo está fazendo, nós vamos fazer também. Está todo mundo fazendo, nós vamos fazer, os reis fizeram, sabe, os líderes fizeram, nós vamos fazer também. Não importa, não perca seu tempo não, profeta. Nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Profeta, profeta, você é muito radical, você é muito religioso, profeta, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum desobedecer a palavra de Deus, profeta. Não tem mal nenhum, igreja, desobedecer a palavra de Deus. Não tem mal nenhum. Vamos continuar, gente. Está todo mundo fazendo. Vamos fazer também. Vamos deixar de religiosidade. Obedecer isso é religiosidade. Não vejo mal nenhum. O bom é que eu não vejo mal nenhum nisso. Era exatamente essas palavras que aqueles homens usavam contra o profeta que trazia a palavra de Deus. E eles vão falar assim, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Você vai ler todo o versículo ali, vão ver que eles provocam. O profeta fala que vocês estão provocando a ira de Deus, servindo a esses deuses. Meus amados, essa palavra não víamos mal algum. Servia a ter um pouquinho dessas práticas. Era muito atual. Muito atual. Da mesma forma que nós vamos sempre olhar na história do povo de Deus, o Senhor sempre alertando e o povo desobedecendo, e o Senhor às vezes levantando profetas para poder tirar o povo do pecado, da idolatria, das práticas de outros deuses. Aí nós vamos para o tempo da igreja. O tempo da igreja, meus amados, não foi tão diferente. Os homens de Deus, eles pregavam, olha, tanto que Paulo e Barnabé são chamados de Mercúrio e Júpiter, como os deuses que vieram dos céus. Os povos que estavam ali, a igreja tinha uma escolha, a igreja tinha que fazer uma escolha. Ela não podia se contaminar. Da mesma forma que nós olhamos as orientações no Antigo Testamento, nós vamos ver, meus amados, que é a mesma coisa, no Novo Testamento não mudou, ali os deuses, ali aqueles povos que tinham suas práticas pagãs estavam ali, olha, a igreja surgindo, aqueles homens pregando a palavra de Deus contra a idolatria. Da mesma forma que Salomão caiu, eles também poderiam cair também, mas eles rejeitavam toda a prática pagã no meio deles. Não existe nenhuma documentação, nenhuma indicação apontando que a igreja primitiva se contaminou com deuses pagãos, com práticas pagãs. Ora, em Atos 19, eles pregam, eles chegam a ser expulsos de uma área porque pregavam contra a idolatria. Olha só, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido, desencaminhado muita gente. Paulo estava pregando em toda a Ásia contra a idolatria, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Pregando em todo lugar que ele ia, ele pregava contra a idolatria, contra esses deuses
esses falsos deuses. Não somente ao perigo, aí eles vão reclamar agora, olha, aqui é um protesto deles, porque esse povo aqui queria continuar na idolatria, porque gostava e trazia benefícios para eles. Não somente ao perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor. E que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e do mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Ah, meus amados, não é novidade isso. Essas práticas sempre perseguiu o povo de Deus, para tentar trazer, contaminar o povo de Deus. Olha, tanto que a Bíblia, a gente sabe que não precisa fazer nenhuma imagem, que a Bíblia não relata nada, até mesmo como Jesus era. Não fala, para que não se faça imagem, nem de Jesus faça imagem. Porque muitas pessoas iriam ser tão religiosas, iam andar com um santinho. Não, eu tenho Jesus dentro do meu bolso, na minha carteira, lá no pedestal, lá dentro da minha casa, e nunca no coração. Porque Jesus é para morar dentro dos nossos corações. Nós não precisamos de outros deuses. A igreja moderna tem ensinado, a muitos, além do mais, vou trazer alguns textos aqui, alguns textos importantes que eles pregavam naquele tempo contra a idolatria. Diz que o amor exagerado às pessoas, coisas, cantores, hoje nós vemos isso, jogadores, até time de futebol, etc. Nós vemos isso, até time de futebol muita gente idolatra, mata. Sempre me chama a atenção. Todo mundo sabe que eu gosto do time Fluminense, mas a minha maneira de gostar era muito diferente antes. Eu sofria, eu até acho que morria por causa desse negócio de futebol. Graças a Deus hoje sou liberto, mas como pode virar um ídolo isso dentro do teu coração? Pessoas matam. Aí é engraçado que eles chamam o estádio de futebol de templo do futebol, os ídolos. Cuidado, só fica aqui o alerta de que muitas pessoas idolatram time de futebol. Romanos 1:25 fala: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Essas eram as mensagens. 1 Timóteo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A gente vê as mensagens, não tem nenhum problema você ser próspero, o problema é amar demasiado. E as mensagens hoje, elas são mensagens de pura prosperidade, que eu preciso. Se eu não sou próspero, eu não tenho a bênção de Deus. Um cuidado com essa direção de amar ao dinheiro demasiado, como nós vemos hoje nas mensagens que são pregadas, a busca desesperada pelas riquezas desta terra. Então, em muitos outros textos, Colossenses capítulo 3, versículo 5 também fala que a avareza é idolatria, quando a gente se apega à nossa dependência, à nossa confiança está nas nossas riquezas, aí sim é pecado de idolatria e tem que abandonar, tem que renunciar toda essa idolatria. Meus amados, a igreja moderna hoje, nós vemos algumas práticas na igreja moderna. Hoje a igreja moderna, ela celebra carnaval. Uau! A igreja moderna celebra carnaval, muitos celebram carnaval, muitos. Não vejo mal nenhum, pastor. Da mesma forma que os homens, muitos celebram carnaval, é coelho da Páscoa. Normal, pastor, não tem mal nenhum, pastor, não tem mal nenhum, eu não vejo mal nenhum. A gente vê igrejas celebrando festas juninas, festas julinas.
E a gente, voltando para aquele texto, fala para não copiar nenhuma prática, para não copiar, não imitar em nada. Parece que nós precisamos ter alegria. Gente, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria, pelo menos a minha alegria. A minha alegria não depende de períodos que eu preciso para satisfazer a minha carne para poder ter momentos de alegria. Precisamos refletir sobre isso, porque o Senhor mora na minha vida. A alegria de janeiro a dezembro não se resume a um único período. Tem gente que celebra Halloween e diz que não tem nada a ver. Crentes, se dizem crentes, celebram Halloween. Nós estamos copiando o mundo em tudo. Mesmo a Bíblia alertando para nós não copiarmos nenhuma prática do paganismo. Nós estamos trazendo, aí queremos sim agora, para 2021, como algo assim, um amuleto. Ebenezer, mas as nossas práticas, elas são idólatras. Ou trazemos práticas do paganismo. Olha, não existe nenhuma na história da igreja primitiva, até os 300 primeiros anos, os 3 primeiros séculos. Inclusive tem uma menção de Tertuliano, teólogo que viveu na época dos anos 155 a 230. Ele referiu-se a cristãos que estavam começando a se envolver na celebração do festival de inverno pagão do Império Romano, na qual eles foram repreendidos. A gente sabe que isso virou a celebração do Natal no século IV. Até o 3º século, meus amados, a igreja era perseguida no século III por Décio. Ele convocava a adoração a todos os deuses pagãos e declarava, fazia decretos que era obrigatório isso. Aí, para piorar, depois vem Diocleciano, que manda destruir os manuscritos, manda decretos de perseguição aos cristãos. Essa era a história da igreja que não se contaminava, que era perseguida, que resistia, que não caía nas tentações dos deuses, porque a palavra, existiam homens sérios que não aceitavam essas práticas pagãs no meio deles. Sempre existiu pessoas, mas existiam homens que combatiam qualquer entrada do paganismo no meio deles. Isso era no século III, veio o século IV, começa a história daquele rei famoso, Constantino, imperador Constantino. Aí termina aquela história todinha que você sabe, ele declara o fim, a perseguição. Agora a igreja está aliada com o governo. Começam as mudanças do culto. A igreja, que eram formadas por pessoas simples que cultuavam em seus lares, na grande maioria, em lugares escondidos, secretos, que eram perseguidos, mortos de maneira violenta. E agora está aliada com o governo, a construção de grandes prédios, pessoas de importância. Começa a mudança de culto. Olha, naquele tempo existia sim também resistência contra essa aliança com o governo, em que trouxe mudanças dentro da igreja. E eles lutaram, pois existem documentos históricos ali, de muitas práticas, muitas resistência aí. E como Constantino era muito político, e existiam povos, então ele começou a oferecer regalias para a liderança da igreja. E talvez tenha sido esse o grande mal da igreja, da história
da igreja, o início, lá no século IV, que perdura até hoje, muitas práticas, mas não quer dizer que nós devemos aceitar e achar que isso era normal e que isso é normal. Nós devemos rejeitar todas essas práticas. Amados, eu não quero nem falar do Natal, porque a gente sabe que são mais de 2 bilhões de pessoas. Está todo mundo celebrando o Natal. Todo mundo celebra o Natal. Pregar contra o Natal hoje é você dar Olha, eu vi comentários de pessoas furiosas porque alguém prega contra o Natal. Pessoas não queriam nem ouvir. As pessoas falavam, não vejo mal algum. O problema é que a forma de que se celebra o Natal não é o que as pessoas propõem nos seus púlpitos. Não é aquela forma de que não tem nenhum problema, é uma grande oportunidade de anunciar Cristo. Amados, eu me questiono, as pessoas não vivem, e muitos, não vou falar todos, muitos não vivem e nem pregam, nenhuma vez o ano todo. Você acha que por algum momento vão celebrar, vão falar Cristo, vão anunciar Cristo? Quantas vezes você falou esse ano que passou agora de Cristo na sua casa? Quantas vezes? Mas essa era a ideia. Por isso que eu mencionei, os irmãos lá no dia 24 estavam lá pregando a palavra, fazendo exatamente o que Jesus mandou fazer. Nós nem olhamos para os pobres. Jesus mandou olhar para os necessitados. Se o aniversariante fosse Jesus, o presente deveria ser para ele, e nós deveríamos cumprir o que ele mandou. Quando tive fome, me deste de comer. Quando estive nu, me vestistes. Quando estive numa prisão ou no hospital. Quantos fizeram isso? Quantos de nós? Quantos? A ideia é uma oportunidade. Se é para fazer isso, façamos isso então. Vamos olhar para os necessitados. Mas a mensagem é sempre de olhar para nós. A prioridade somos nós. Essa, meus amados, eu não vou nem falar de que muitas ideias do Natal, eu não vou nem entrar nesse conflito. Você já está cansado de saber de que isso vem do paganismo, que nós não devemos. Jesus, já todo mundo sabe que Jesus não nasceu dia 25. Todo mundo sabe disso. Uma adoração ao Deus Sol, histórica aí, tem documentos, a gente citou aqui a adoração ao Deus Sol. Isso não é simplesmente uma práticazinha que a gente, não vejo mal nenhum. Simplesmente não tem base bíblica para isso. Não existe base bíblica para isso. Sem contar, meus amados, eu vejo muitos crentes, não tem nada a ver, pastor, Papai Noel, e tem tudo a ver com a Bíblia, Papai Noel, tem tudo a ver com a Bíblia, sim. Primeiro que ele é um santo católico, São Nicolau, ele tem renas, tem árvores decoradas, presépios, tem um trono, tem duendes. Você sabe o que significa a palavra duende? Demônio da floresta, espírito sobrenatural. É simples, não tem nada a ver, não vejo nenhum mal, pastor, isso é muito religioso. Mas a gente vê muita semelhança com a palavra de Deus. A Bíblia relata o Senhor com os cabelos brancos como a neve, simbolizando a pureza do nosso Deus. A gente vê o Papai Noel com cabelos brancos, puros como a neve. Ele tem um trono que está sentado no norte. Uau! Jó escreve que os céus são estendidos até o norte. Tem trono, Apocalipse relata o trono de Deus. Além do mais, o Senhor tem seus anjos, ele dá ordem aos seus anjos. Papai Noel não ficou muito atrás, ele tem seus duendes que servem a eles e que saem à noite para fazer travessuras. São demônios da floresta. São simples, pastor, não tem mal nenhum nessas coisas.
em que Ele, além do mais, Ele pode atender a todos os pedidos que são feitos em suas casas, e Ele pode também estar em vários lugares ao mesmo tempo. Essa é uma mensagem, pastor, do Senhor. Não vemos nenhum mal nisso, pastor. Meus amados, eu não vejo nenhuma referência na Bíblia. Se é para celebrar ao Senhor, vamos celebrar não só em dezembro. Se é para declararmos Ebenezer, não é só para declarar no final do ano. A palavra de Deus não é só para ser vivida em períodos, mas é para ser vivida todo o tempo. Assim, eu nem gosto muito de falar desse tema, mas nós precisamos mudança de atitude, meus amados. A igreja moderna hoje, na época eu acredito que muitos na época de Constantino aceitaram o cristianismo como uma forma de repente agradar a Constantino, e não tiveram experiências de verdade com o Senhor, e trouxeram o paganismo para dentro das práticas da igreja. E hoje não está muito diferente. A igreja ela ficou tão popular hoje, com tantos artistas que se convertem, no dia seguinte já estão pregando. Já viram pastores, muitos músicos que abandonam as suas vidas seculares e vêm para o meio gospel, que pregam ou que cantam. E o que tem acontecido, meus amados? Tantas práticas de celebrações pagãs no nosso meio. Você pode até me considerar muito religioso, ou seja lá o que você quiser. Eu prefiro sempre me apegar à palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. E se nós vamos viver, uma forma de viver ou celebrar sempre deve ser celebrar a Cristo. Porque Ele é o motivo de tudo para nós. Ele é a nossa pedra, Ele é a nossa rocha de ajuda. Ele é o nosso Ebenezer. Você tem que fazer uma escolha na sua vida para declararmos Ebenezer, porque o Senhor, Ele é a nossa ajuda. Você precisa fazer uma escolha na sua vida. A igreja moderna precisa fazer uma escolha a quem eles querem servir, a quem nós queremos servir, porque a Bíblia muito claramente nos adverte que ninguém pode servir a dois senhores. Tem que escolher um a quem vai servir, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós precisamos abandonar essas práticas do nosso meio, tirar isso do nosso meio. Não precisa nenhuma dessas práticas para que eu seja feliz. Eu conversando com uma pessoa, essa época do ano eu sinto uma alegria, uma paz. Eu falei, e as outras épocas do ano? Porque você supostamente serve ao príncipe da paz. Ele só se manifesta nessa época do ano, na sua vida. Pensa nisso. Nós servimos ao príncipe da paz, ao Senhor, que é tudo para as nossas vidas. E que nós possamos, de verdade, proclamar, assim como o profeta Samuel convocou o povo para abandonar todas essas práticas. Pastor, está todo mundo fazendo. Mais de 2 milhões de pessoas fazem. Pastores renomados mandam fazer.
pessoas, infelizmente, muitos não sabem nem discernir, não tem nem maturidade. Como eu vou mandar alguém servir a uma celebração que está associada ao paganismo? Como eu vou mandar anunciar as pessoas pregarem Cristo se elas não vivem? Muitos vivem e nem pregam durante o ano todo. Você acha que elas vão obedecer essa palavra desses pastores? O que eu desejo de verdade para as nossas vidas é que nós devemos abandonar e nos apegarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o nosso ser, como nós vemos na palavra a orientação.